Doutor Flávio Goulart, prazer tê-lo aqui, doutor Flávio. Prazer é meu, boa tarde, eu agradeço o convite, espero ajudar aí nas dúvidas. O senhor é odontologista. Cirurgião dentista, Mais próximo, por favor. cirurgião dentista, especialista em ortopedia e ortodontia facial e implantodontia. Mas quando eu anuncio como odontologista... Não está errado. Não, Não né? está errado. Porque eu me perco nessas palavras todas Não aqui. está errado. Cada um chama de uma forma. Eu prefiro cirurgião dentista, acho que fica mais bem Aliás, colocado. eu ia fazer a pergunta, por que não tem mais dentista? Como eu faço a parte de cirurgia também, então eu acho que por isso que eu prefiro a parte de cirurgião dentista, né? Sim. Mas não está errado, dentista, cirurgião dentista, odontologista, fica a seu Ok. critério. Ok. Isso. Quais são essas profissões? Porque quando se fala em voz, cantor, Cantor, o que mais? locutor, Locutor. dubladores. Então, os dubladores nos chamam a atenção porque fazem várias vozes. Então, nós temos profissionais vocais, nós temos o telemarketing, que é um público que vem crescendo muito. Nós temos os professores e nós temos os comunicadores em geral, que são, por exemplo, os advogados, os palestrantes, é o engenheiro que trabalha muito com comunicação, que faz coaching vocal. Então, para cada uma dessa profissão, eu tenho uma atenção. Por exemplo, o cantor, eu estou preocupado com qualidade vocal. Enquanto que, por exemplo, um professor, resistência. Falar com tranquilidade, sem cansar e sem prejudicar. Médico também, tá? Também. Tem? Tem algum item específico aí? Principalmente o médico que se comunica muito. Que é um médico que se comunica muito. Falar muito, é verdade. Mas eu geralmente perco a voz quando eu grito. E eu gritei muito esse ano por causa dos gols do Corinthians, né? Sim. Então eu perdi a voz em vários momentos. O bom é que a minha mulher fala assim, puxa, faz o gol desde o começo, que aí você para de gritar e não escuta mais a voz gritando. Né? E a gente trabalha em conjunto Mais com próximo, a gente por trabalha favor, em conjunto com os otorrinos. É importante principalmente nessa área da ortodontia, esse trabalho em conjunto para o resultado final. Então, o paciente tem que ser avaliado, isso já é de praxe na nossa clínica, todo paciente que vai passar por um tratamento ortodôntico, uma avaliação do otorrino, e se for necessário, um tratamento em conjunto, para o resultado final ficar o ideal, né? Senão a gente não consegue. Doutor Luciano, qual é o termo que o senhor usou para boca, dentes, né? Nós chamamos, de modo simples, de cavidades de ressonância. Cavidade de ressonância. Então, Aí entra na tua área específica. Exatamente, porque quando você adequa a arcada dentária, um alinhamento, o correto posicionamento dos dentes, você tem você aumenta o perímetro da arcada dentária, isso altera totalmente a voz do paciente. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante. Tanto com o otorrino como o fonoaudiólogo, é bem importante. Precisamente. Hoje, quando nós falamos em voz... O otorrino vem depois do fonoaudiólogo? Eu acho que vem em conjunto. Hoje em dia, nós trabalhamos em times. Então, é importante, quando vai se falar Fala em voz... em time para ele. Não, até posso falar, né? O time que ganhou tanto esse ano. Então, falando em voz, nós temos que trabalhar em equipe. Então, ao mesmo tempo, tem o ortodontista, tem o fonoaudiólogo, porque, como o colega falou, se eu não tiver uma cavidade bucal adequada, a língua vem para frente. A língua vindo para frente, ela vai alterar alguns fonemas que dependem da língua para a sua emissão. Então, é uma situação bem complexa que deve ser atacada ao mesmo tempo pelos profissionais e todos eles em prol do nosso paciente. Doutor Flávio Goulart, que é cirurgião dentista, odontologista. Perfeito. É só para complicar a fala da gente complicar. aqui, viu, doutor Flávio? Aqueles dentes escurecidos, né? Tem Certo. gente que nem sorri direito porque acha que Vergonha. tem alguma coisa que impede ele de mostrar os dentes, que nem todo mundo tem aquele dente maravilhoso. Né? De Tem artista. cuidados, dente de artista, dente que sai na fotografia, que faz campanha publicitária. E todo mundo procura no consultório. Eu quero aquele dente ali. Isso é comum. Mas O duro é explicar que nem todo mundo vai conseguir chegar ali, né? o que impede? Primeiro, o escurecimento do dente é algo fisiológico, tá? Independente de tipo de alimentação, com alimentação, com o passar do tempo, com o desgaste dos dentes, eles vão escurecendo. Isso vai acontecer com qualquer pessoa. Lógico, se a pessoa, dependendo da dieta, toma muito vinho, refrigerante, isso vai acelerar o processo, mas vai acontecer com qualquer um, né?
E esses dentes branquinhos que todo mundo procura, isso depende muito da qualidade do dente, do esmalte, da matiz do dente, que a gente chama. Então, não é todo mundo que vai clarear, que vai ficar com aquele branco. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Então, a gente tem que lidar muito com a expectativa do paciente sobre o tratamento. O que ele está querendo? Milagre. Então, milagre é. Então. Só que aí existem outras opções. Além do clareamento, por exemplo, pacientes que têm muitas restaurações de resina nos dentes anteriores, muita parte protética, o clareamento não vai funcionar. O paciente que tem muita sensibilidade, às vezes está contraindicado o clareamento naquele ato. Primeiro tem que tratar a sensibilidade. Então, a gente pode abrir mão de outros recursos para chegar nesse ideal que o paciente está querendo. Hoje em dia está na moda lentes de contato dental, que são como se fosse uma unha postiça bem fininha em cerâmica que você gruda no dente. Então, você consegue alterar o formato do dente. Como é que é? Essas lentes de contato, você não precisa nem fazer nem desgaste no dente. Você simplesmente molda a arcada do paciente. Lógico, você vai fazer todo um planejamento em cima da linha de sorriso, ver se está indicado ou não para aquele paciente. Mas, via de regra, funciona assim. Você molda e manda para o laboratório de prótese, que vai confeccionar como se fosse uma unha postiça mesmo. É uma super fininha, uma lente de contato feita em cerâmica, que você vai cimentar na frente dos dentes do paciente. E aí você consegue chegar nesse branco que o paciente está querendo, se com clareamento não for possível. Você consegue alterar o formato de dente, às vezes deixar o sorriso mais harmônico. Então, a gente consegue trabalhar nesse sentido. Agora, com clareamento, às vezes não é possível. Então, você tem que explicar para o paciente até onde a gente consegue ir. Né? Mas não é para todo mundo? O clareamento? O clareamento ou esse procedimento que o senhor se referiu? Não, o clareamento não é para todo mundo. Você tem que ver se tem indicação, como eu falei, por exemplo, pacientes com muitas restaurações, muito trabalho protético, não vai clarear, não vai ter resultado. Você vai estar perdendo tempo e dinheiro. Não vai funcionar. Ou pacientes com muita sensibilidade, você pode causar algum outro problema com clareamento. Então, também não tem essa indicação. Então, você pode abrir mão de outros recursos, como esse que eu falei. Esse, assim, você tem uma indicação mais ampla, quando você parte para a parte protética, o seu leque aumenta, então você tem mais opções de trabalho. Né? Se o clareamento não funcionar, você pode trabalhar de outra forma. Mas agora eu vou colocar, né, um aspecto. O clareamento não funciona, eu mudo de dentista. Não é que não funciona. Não, eu mudo de dentista. O senhor fala para mim, não é aconselhável no teu caso? Não, mas mudo de dentista. O que você vai falar? Você vai falar, não, pode fazer que você vai ficar com o dente branquinho. Vai cobrar o resultado. Vai ficar lá 6 meses fazendo. É que nem Iodá, se ele recomenda exercício, não a gente muda. não Se não vou mais na circulação. Não dá. Trabalhar... Esse é o mais comum. Mas é verdade, isso acontece. Porque o paciente chega, olha, tem um amigo que foi no dentista, o dente dele, olha, tá branco, ficou lindo. Também quero. Eu falei, olha, não dá, no seu caso não dá. Essas pequenas, são próteses, que você chama de próteses, esses filmes essas lentes, né? Essas lentes, né? E eu vejo algumas exageradamente claras. Tem, por exemplo, que tem uma lâmpada lá dentro, né? Mas a pessoa está satisfeita, né? Aí você tem que lidar ela com sorri no quarto escuro, você já vê, ela está ali, ó. Tá ali, isso é comum na televisão, você vê muito artista que mas a pessoa está satisfeita, né? Aí você tem que lidar com a expectativa do paciente e falar, olha, por exemplo, eu não recomendo esse tipo de tratamento, não fica natural, né? Está na cara que tem alguma coisa artificial. Literalmente. Boca, né? Então você explica para o paciente, olha, não vai ficar, não, mas eu quero. Tudo bem, se você quer, a gente faz. Verdade. Porque eu posso fazer, desde que eu não esteja causando nenhum dano ao paciente, eu posso fazer. Né? Agora, se ele gostou do resultado, é isso que ele está procurando, tudo bem, paciência. Okay. Né? Doutor Flávio, todos nós passamos por isso, né? Todos nós já fomos bebês e a primeira dentição, dente de leite, existem cuidados especiais para essa fase? Muitos. A gente imagina que só deixa ele crescer e cair. Ainda bem que está mudando bastante isso. Essa ideia de que dente de leite, não precisa se preocupar, uma hora vai cair, depois que nasceu permanente a gente vê o que faz. Né? Sim. Não, está tudo errado. A dentição decídua, o de leite, é fundamental para que você tenha dentição permanente sem problemas, ou correta, ou com menos problemas possíveis. Né? Qualquer injúria, qualquer alteração nessa dentição decídua, você vai causar uma sequela na dentição permanente. E às vezes são sequelas que o paciente vai ficar anos tratando por causa de um detalhezinho que podia ter sido evitado na dentição
de leite, né? Traumas, por exemplo, a perda de um dente de leite. Perdeu um dentinho antes da hora, né? Caiu mais cedo do que deveria. Deixa, depois vai nascer outro. Às vezes não. Às vezes não, porque tudo tem o seu tempo correto, né? Então, se você perdeu muito antes, isso vai... A tábua óssea fecha e o dente permanente não consegue nascer. Então, você já começa a ter um problema de oclusão. Os dentes, a arcada fica atrésica, vai levar problemas futuros de voz, de oclusão. Um trauma no dente de leite, por exemplo, dependendo do estágio de formação do dente permanente e do estágio da raiz desse dente de leite, esse dente permanente já vai nascer com um problema, ou um problema de formato, um formato atípico, um problema no esmalte, que vai ficar um dente feio para a criança depois. Bem na adolescência, ela vai ficar com um dente feio na frente, imagina, a autoestima dela já vai... Então, assim, a cárie, não precisa tratar a cárie, lógico que precisa. Uma infecção do dente de leite também tem canal. Você também, às vezes, tem que tratar o canal do dente de leite, porque uma infecção no dente de leite pode levar a uma infecção no dente permanente que vai nascer. E aí você acaba, em vez de perder um dente, você perde 2 ou 3, porque a coisa começa a se alastrar. Então, o cuidado com o dente de leite é tão importante quanto o permanente. Mas esse conceito está sendo difundido entre os pais? Está sendo difundido. Assim, eu acho que já está começando a ter uma valorização maior, um entendimento maior dessa importância, né? Ainda bem. Ainda precisa melhorar muito, mas já está caminhando para o sentido certo. Senão vai acabar lá no Dr. Luciano. Senão a gente vai ter que conversar com o Luciano, vamos trabalhar para tentar... E são detalhezinhos tão, sabe, às vezes é uma coisa tão simples de corrigir. Perder um dentinho antes da hora, põe um aparelhinho, corrige, futuramente não vai ter problema nenhum. Mas a coisa vai estar melhorando. Eu acho que é importante fazer um adendo, que lembrar que a dentição ela é um dos primeiros itens de uma adequada deglutição. Então, aquela criança que tem dente que não desceu ou dente quebrado que não se alimenta direito, vai prejudicar toda a absorção alimentar. Então, é a porta de entrada. Então, é outra medida que nós temos que ter também quanto à questão até da própria higiene, que como é dente de leite, vamos deixar para depois. Com isso, você consegue verificar como é que até o nível de socialização familiar, higiene familiar, até questões culturais. Então, é muito importante que a gente costuma falar, puxando até o gancho da medicina oriental, a saúde começa pela boca. Então, é a porta de entrada. Porta de entrada para respiração, para nossa alimentação, convivem conosco bactérias dentro. Então, temos que tomar muito cuidado. A saúde bucal é extremamente importante. Quem não tem uma saúde bucal pode observar que por outros problemas hão de haver. Acho que ninguém nunca perguntou para o senhor, mas, doutor Luciano, tomar água gelada faz mal para a voz? Depende. Eu costumo dar sempre o exemplo, tomar água gelada em quais condições? Eu te falo, se você pegar um copo que está no freezer e colocar água quente, esse copo trinca. Tá certo? Isso vai acontecer com os dentes também. E o inverso. Então, se você está aquecido e você faz a ingesta de uma água gelada, você vai ter uma diferença de temperatura muito grande. Diferenças de temperatura ou diferenças de pressão vão causar uma queda do seu estado imunológico. E aí isso pode surgir algumas doenças. Então, água muito gelada com você muito quente, com certeza microfissuras dentárias, pode cair a imunidade da região da garganta, pode favorecer a faringite. Então, a gente recomenda temperatura ambiente. A medicina chinesa também pouco recomenda líquidos gelados, são líquidos aquecidos, até no verão, porque são mais adequados à sua temperatura. Então, quando você promove essa mudança brusca, você pode gerar um conflito, um estresse para o organismo e isso vai gerar inflamação. Doutor Flávio, voltando ao assunto de escurecimento dos dentes, o senhor fez referência a alguns vilões, citou aí vinho tinto, tem outros. Refrigerante, café, chá verde. Chá verde? Também muito. Chimarrão também. Sim. Existe uma série de alimentos. Não, o chá específico tem... Não. Quando o senhor fala chá verde... em geral, escurece bem. Mancha bem os dentes. Né? Existe todo alimento com muito corante, vai acabar. Mas o senhor deu vinho tinto, sim, vinho branco, não? Eu tomo vinho todo dia, praticamente uma tacinha, então o que eu posso fazer? Doutor Dácio. Sem dúvida. O senhor falou sobre o resfriamento, né? Mas o aquecimento, o senhor começou dizendo Mais um exemplo, exatamente isso. Né? Sim, o aquecimento é importantíssimo para quem pretende iniciar os seus... Tanto para começar, você tem que aquecer o seu organismo, toda a circulação, o coração,
para um exercício e desaquecê-lo. Tem que readaptá-lo à nova situação após um treino, né? Então isso é muito importante. Tem um endereço onde a gente possa ter contato direto com a clínica, com a circulação clínica de condicionamento No físico? próprio site, circulação.com.br. circulação.com.br. Agradeço tua gentileza. Qualquer dúvida, mais uma vez de à ter disposição. participado conosco do Gente que Fala. Prazer foi meu. Doutor Flávio Goulart, um endereço onde a gente possa localizá-lo? Pelo site também fica mais fácil, é clinicacrescitar.com.br. Repete, por favor. clinicacrescitar.com com SC, crescitar.com.br. Grato por ter participado. Eu que agradeço do o nosso Gente que convite. Fala. Doutor Luciano Neves, presidente, repete para mim, da associação, da academia. O atual presidente é um mandato de 2 anos. Maravilha. Então eu espero entregá-lo. É recente essa Recente, foi agora, não faz 15 dias. Sim. Foi no que tomei posse no Congresso de Fortaleza. Perfeito. Então, os contatos são a própria Unifesp, que é a faculdade a qual eu represento aqui, e também a Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Ambos têm sites muito fáceis de serem encontrados. Grato por ter vindo ao Eu que nosso agradeço. Gente que Fala. Dona Marilena Pácios, a Associação Cruz Verde, alguém que queira entrar em contato, alguém que queira se manifestar, participar, que queira fazer doações à Associação Cruz Verde. Eu vou indicar o nosso site também, que é cruzverde.org.br. cruzverde.org.br. Isso. Lá Grato nós temos por ter tudo. retornado Eu que ao agradeço o nosso Gente que convite. Fala. Muito obrigada. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.